Israel desafia a ONU, desrespeita a decisão da Corte Internacional de Justiça e faz ataques em Rafah. As consequências são gravíssimas. Com o Hamas falando que não fará mais negociações pelos reféns, Brasil tecendo grandes críticas e países europeus, a exemplo da Espanha, falando em tananã, contra a população palestina. Israel parece estar se isolando no cenário geopolítico e vamos dar uma analisada aqui quais são exatamente as consequências. Membros do G7, os ministros das finanças se reúnem e dão um passo importante no caminho rumo à utilização dos fundos congelados, dos ativos, dos bens congelados russos por conta das sanções, guerra Rússia e Ucrânia, para ajudar os ucranianos. A gente fala no primeiro momento de 3 bilhões, mas os fundos chegam na casa de 300 bilhões de euros. Quais são as possíveis consequências e as respostas que a Rússia já prometeu dar a essa ação? Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre a questão do Sikorski, que para quem não sabe é o representante da defesa da Polônia, que fala, dentre outras questões, que a Europa tem que voltar a se armar, lembrando que a Polônia investe praticamente 4% do PIB em defesa, é disparado mais importante no continente europeu, e alega também que os americanos, em conversa ali com o Sikorski, garantiram que podem sim entrar na guerra contra a Rússia, desde que a Rússia tome uma ação, que inclusive, a partir dos exercícios militares, parece estar mais próxima. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio. E galera, para quem não sabe, tem a comunidade Esfera, plataforma Esfera, em que você que quer ter conteúdos muito mais detalhados, geografia, geopolítica, atualidades, todas as ciências humanas, seja para o seu conhecimento geral, ou mais focado para vestibular, enfim, galera, assina lá a plataforma, tá? Ela é muito baratinha, Esfera 10 cupom, vocês não vão se arrepender. Tamo junto? Perdão. Então, bora lá pro vídeo, pessoal, que tem assunto bem relevante, né? Como eu apresentei para vocês durante a semana, a Corte Internacional de Justiça, lembrando, tá? Só diferenciando, que é diferente do Tribunal Penal Internacional. O Tribunal Penal Internacional está julgando crimes de guerra do Benjamin Netanyahu, do Galã, e de 3 das maiores lideranças do Hamas por conta das ações na guerra entre Israel e Palestina, Israel e faixa de Gaza. Só que o Tribunal Penal Internacional, ele julga indivíduos e ele não é vinculado à ONU. A Corte Internacional de Justiça, aí sim, ela é vinculada à ONU e ela julga crimes de Estado, vamos colocar assim, a relação entre nações. E ela considerou que, pelas atitudes que Israel vem tomando no momento, Israel deve permitir a chegada de vistorias internacionais, coisa que não está sendo permitida, a chegada de ajuda humanitária, que também a gente teve notícias, né, de alimentos estragando, de Israel boicotando a chegada de ajuda, principalmente na passagem sul ali, próxima de Rafah, e também um cessar-fogo imediato em Rafah. Palavras oficiais de Israel. Olha, o que a Corte Internacional de Justiça, esse organismo vinculado à ONU, fez foram alegações falsas, ultrajantes e até mesmo nojentas. O Smotrich, que é responsável pelas finanças de Israel, conhecido como um dos ministros mais ortodoxos do Benjamin Netanyahu, ele garantiu que se Israel atendesse essas demandas, na prática isso inviabilizaria a existência do país. Porque Rafah é o último bastião do Hamas, 4 batalhões ali posicionados. Se Israel, segundo Israel, né, não pode atacar a cidade de Rafah, isso quer dizer que o Hamas vai continuar existindo, vai continuar se fortalecendo e pregando a destruição do Estado de Israel. Então Israel tinha sido bem enfático que não respeitaria as decisões da Corte Internacional de Justiça. Só que o Antônio Guterres e outras lideranças falaram, olha, essa decisão não é assim que você tem direito de respeitar ou não. Essa decisão é vinculativa, ela é obrigatória. Israel é reconhecido como Estado pela ONU desde 1949. É obrigatória, né, professor? E se Israel não respeitar, o que vai ser feito? A Corte Internacional de Justiça, ela não tem um exército, uma força armada. Aí precisaria ir para o Conselho de Segurança da ONU, que pode fazer sanções, aplicar punições, banimento da própria organização, ou quem sabe, em última instância, a aprovação até mesmo de uma intervenção militar, né? Poxa, não está respeitando, então os capacetes azuis podem fazer algum tipo de ação em Israel. Convenhamos, pessoal, que eu não acho que nunca isso iria acontecer.
Nem se os Estados Unidos não tivesse, com a presença dos americanos que vetam qualquer tipo de resolução contra Israel, é praticamente impossível que isso se consolide. Ou seja, na prática, Israel fez a operação em Rafah, vai continuar fazendo a operação em Rafah e muito possivelmente, assim, as decisões contrárias, não vai acontecer nada contra Israel, tá? Até mesmo o Hamas, né, falou sobre isso, a gente teve a ANP falando sobre isso também, que enquanto os Estados Unidos apoiarem Israel e vetarem possíveis críticas, punições, etc., contra Israel, é como se Israel tivesse uma carta branca para conseguir fazer as suas ações. Só que por conta desse desrespeito à ONU, desse desrespeito à Corte Internacional de Justiça, a gente já teve algumas repercussões internacionais. Por exemplo, a gente teve, nesse final de semana, reunião do Burns, responsável ali pela CIA, do Mossad, inteligência israelense, no Catar, que é onde estão as principais lideranças do Hamas. As lideranças não participaram, tá? Mas lideranças do Catar, sim. Pedindo para voltas das negociações. Por quê? Internamente, independente das punições da Corte Internacional de Justiça e tal, isso até mostrei para vocês que isso unificou um pouco o país. O Yair Lapid, por exemplo, que é o grande líder da oposição israelense, ele criticou as decisões tanto do TPI, que possivelmente condenará Benjamin Netanyahu, quanto da Corte Internacional de Justiça. Então a oposição está vendo essas deliberações desses organismos internacionais como um extremismo contra Israel, tá? Então não é nesse sentido que eu tô falando das críticas internas em Israel. É no sentido muito da questão do como Benjamin Netanyahu está lidando com as negociações com o Hamas. Como se ele estivesse deixando de lado a questão dos reféns, que ainda estão sob responsabilidade, né? Enfim, sobre os sequestrados ali, né? Pelos membros do Hamas, só que existem ali familiares protestando, enfim. E grande parte da população apoia que o Benjamin Netanyahu negocie. E o Hamas, claro, sabe disso, que é a carta na manga que eles têm. Então o Hamas fala que enquanto Israel continuar com as operações militares na faixa de Gaza, principalmente em Rafah, o Hamas não voltará a negociar a libertação dos reféns. Claramente é uma pressão em cima do Benjamin Netanyahu. O Brasil mesmo, tá? E, cara, o Brasil, a gente muitas vezes vê, né, como se fosse um certo viralatismo. Ah, imagina, o Brasil não tem importância, o que o Brasil fala. Cara, o Brasil tá na presidência do G20 esse ano. O Brasil é uma das lideranças dos BRICS. Estamos entre as 10 maiores economias do planeta. O Brasil é um país relevante. O Brasil, por exemplo, a gente teve exercícios militares conjuntos ali, Brasil e Estados Unidos, com o Comando Sul dos americanos, pedindo pra gente se afastar dos chineses, porque os Estados Unidos sabem estrategicamente a importância da América do Sul e, claro, do Brasil, que é a principal referência, né, do continente sul-americano. E o Lula, ele falou, cara, nesse final de semana, que esse ataque que Israel vem fazendo é uma aberração, que Israel deveria respeitar a Corte Internacional de Justiça. E ele falou de novo, tá? Olha, o que vem acontecendo era uma guerra, porque uma guerra é entre dois exércitos, duas forças armadas. O que vem acontecendo é o exército israelense matando, enfim, né, tirando vida e tal, de mulheres e crianças. Então pede maiores punições. Ah, professor, mas o Brasil tá ali, ó, próximo da Rússia, próximo da China, então nesse eixo e tal. Cara, vamos então para um país mais ocidental, não que o Brasil não seja, né? Mas para um país, por exemplo, que faça parte da União Europeia, a Espanha. A Espanha, por exemplo, lembrando, tá? A gente teve o reconhecimento por parte da República da Irlanda, aliás, só meia culpa, tá? Quando eu falei sobre isso, em um momento eu falei de Irlanda do Sul. Galera, perdão, tá? Não existe Irlanda do Sul, né? Você tem a Irlanda do Norte e a República da Irlanda. Irlanda do Norte, que pertence ao Reino Unido, e a Irlanda do Sul, que não existe, né? A República da Irlanda, que é de fato um país independente, né? Uma república independente. Mas voltando, a Noruega, a República da Irlanda e também a Espanha reconhecendo a existência do Estado palestino e falando que vai vir mais por aí, mais reconhecimento. A gente teve a ministra da Defesa, cara, garantindo que é um verdadeiro genotranã o que está acontecendo no momento. E que, inclusive, isso não quer dizer que haja um antissemitismo ou coisa que o valha. Porque reconhecer o direito de existência da Palestina, ou até mesmo criticar as ações do Benjamin Netanyahu e dos seus aliados na faixa de Gaza, não é ir contra os israelenses, por qual, segundo ela, tá, ela nutre grande respeito. É ir contra o governo israelense e as suas medidas. Alegando que, inclusive, esse radicalismo do atual governo até contribui para a possível futura não existência do Estado de Israel, visto que aumentará também o radicalismo do lado palestino. E aí, pessoal, vocês concordam? De fato, é um genotranã? Fato é que a pressão aumentar bastante nas próximas semanas, principalmente se Israel continuar desrespeitando as atitudes da Corte Internacional de Justiça, que é ligada à ONU. Outra notícia, pessoal, bem impressionante.
tá ligado a uma reunião que precede uma próxima reunião, aí ser mais importante, do G7. Quando a gente fala, nossa, vai ter reunião dos BRICS, vai ter reunião do G20, vai ter reunião do G7, geralmente a reunião que mais aparece para a mídia é a entre chefes de Estado, mas não é a única que acontece. Às vezes antes, né, ministros do meio ambiente vão para discutir questões ambientais, ministros da economia, tudo tal. E o que rolou foi uma pré-reunião do G7, somente com responsáveis pela economia do país. Só que, por incrível que pareça, talvez essa seja até mais importante do ponto de vista estratégico do que exatamente a dos chefes de Estado, que aí vai ser mais importante simbolicamente, claro. Por quê? Porque nessa reunião está se discutindo de maneira séria a utilização dos bens e ativos congelados russos, que estão na casa de 300 bilhões de euros, tá? Cerca de 185 bilhões somente na Europa, para ajudar os ucranianos. Os planos, eles estão fincados principalmente em talvez não usar os ativos exatamente, mas usar o lucro dos ativos, que podem dar na casa de 3 bilhões por ano, galera, valor bem significativo, tá? Inclusive a Europa, União Europeia, já aprovou leis nesse sentido, de usar o lucro dos ativos e também de pegar créditos, pegar garantias. Falavam, tá? Inclusive na reunião, na casa de 40 bilhões de dólares, e contrair esses empréstimos e usar como garantia de pagamento dos empréstimos o lucro dos ativos russos congelados. Professor, mas tá certo, né? Porque foi a Rússia responsável pelos ataques. Inclusive, eles falaram, tá? Olha, e a gente tá fazendo aqui essa pré-reunião para fazer com que tudo soe de acordo com o direito internacional e de acordo com a legislação interna dos nossos países. Eu, Ricardo, tá? Não sou economista, tudo tal. Mas pesquisei bastante sobre o assunto e acho que é meio difícil você conseguir justificar juridicamente o confisco de bens e ativos russos de pessoas que não necessariamente pertencem ao Estado da Rússia, tá? Mas são russos ou empresários, enfim, tá? Ah, professor, mas a União Europeia alega que somente aqueles que têm relação com o Estado... Cara, alegações é uma coisa, na prática é outra, né? São bem diferentes, tá? Você confiscar, nem que seja o lucro desses ativos, para financiar a recuperação da Ucrânia. Inclusive, eles falaram, tá? A gente não vai descongelar esses bens e ativos enquanto a Rússia não pagar pela reconstrução do território ucraniano. Isso pode gerar uma baita insegurança jurídica, fazendo com que investidores, empresários, empresas fiquem mais reticentes de investir, porque, que nem eu falo para vocês, né? Vamos tentar fazer uma comparação aqui, ó. Vamos imaginar que a Europa ou os Estados Unidos considera que o Brasil está gerindo mal a Amazônia, ou o Cerrado, questão ambiental, desrespeitando povos indígenas e quilombolas, e aí vai lá e sanciona o Brasil. Ah, não, Brasil, os seus bens e ativos aqui brasileiros estão congelados enquanto você não mudar a sua política ambiental. Imagina que eu sou um empresário ou um investidor que supostamente tem ligação com o Estado brasileiro. Talvez nem tenha, né? Ah, e os Estados Unidos vai lá e congela meus ativos. Eu não posso usar. E ainda, o lucro dos ativos, dos investimentos, ele usa pra, sei lá, fazer questões ambientais em outras partes do mundo. Pô, galera, é claro que isso vai trazer uma baita insegurança jurídica, tá? Então a Europa tá tentando passar um tom de legalidade pra isso. O Putin, ele aprovou uma lei nessa semana que garante que se os Estados Unidos fizerem algum tipo de medida nesse sentido, a Rússia também vai confiscar bens e ativos dos Estados Unidos para ressarcir a perda do financiamento aí dos russos. Professor, isso vai acontecer? Está com cara que sim. Vamos aguardar quais serão as cenas dos próximos capítulos, mas essa reunião do G7 já dá a entender que o mundo caminha nesse sentido. E para finalizar, pessoal, a gente tem uma entrevista bem importante do Sikorski, que, para quem não sabe, é o responsável pela defesa da Polônia, que falou algo que a Polônia sempre fala. Lembrando que a Polônia, ela tá bem na fronteira da guerra Rússia e Ucrânia, né? Ela faz fronteira ali com a Ucrânia, inclusive Lviv, uma cidade ucraniana bem na fronteira com a Polônia, é constantemente atacada. A gente já teve, inclusive, notícias de mísseis que caíram em território polonês. Na época ficou visto, né, pessoal, que na verdade foi um sistema de defesa da Ucrânia que caiu por acidente na Polônia, mas também um míssil que passou pelo território da Polônia, pelo espaço aéreo, e depois voltou e atingiu o território ucraniano. São as informações. Ou seja, a Polônia percebe que ela está em risco. Tem o corredor Suwałki, com Belarus, Kaliningrado, áreas de fronteira, galera. E a Polônia investe hoje cerca de 4% do PIB. Isso é mais que os Estados Unidos. Claro que não em números absolutos, né? A economia americana é gigantesca comparada à economia polonesa, mas em números relativos. E o Sikorski garantiu, primeiro, que tem que existir um plano de armamento conjunto da Europa, principalmente próximo ali da fronteira com a Rússia. A Polônia já fez parte, né, do bloco ali oriental.
O nome da aliança militar soviética chamava Pacto de Varsóvia. Não é à toa, né? Varsóvia está localizado na Polônia. Mas mais do que isso, a Polônia está demonstrando grandes preocupações com os recentes exercícios militares. Sim, a Rússia fez exercícios militares com Belarus, de Alexander Lukashenko, que faz fronteira com a Polônia, inclusive, utilizando armas nucleares. Não armas nucleares de destruição em massa, mas armas nucleares táticas, que têm poder de destruição local, talvez de uma vila, de uma cidade ou de uma pequena região metropolitana, tá? E isso era visto como se fosse uma espécie de meio termo, né? Eu até compartilhei com vocês, porque assim, a Rússia atacando a Polônia, aliás, atacando a Ucrânia. Cara, eu não acho que vai ter algum tipo de arma nuclear usada pelos ocidentais para isso, né? Se a Rússia usasse armas nucleares de destruição em massa contra a Ucrânia, já acho que a OTAN se mobilizaria nesse sentido. E se a Rússia usasse armas nucleares táticas, que não têm poder de destruição em massa, mas atuam localmente e têm tecnologia nuclear embutida? É como se fosse um meio termo, entende? Pois bem, pessoal, segundo Sikorsky, em conversa com os Estados Unidos, caso a Rússia use armas nucleares de qualquer tipo, destruição em massa, táticas, isso vai fazer com que os Estados Unidos ataque todas as posições russas em território ucraniano. Ou seja, se a Rússia utilizar armas nucleares táticas, os Estados Unidos acabam com a guerra, segundo, claro, os americanos. O Sikorsky garantiu, né, que ele espera o bom senso do Putin para que isso não aconteça, mas que a condição é estabelecida para os americanos usarem ou atacarem diretamente a Rússia no conflito contra a Ucrânia. Será, pessoal, que foi uma tática de dissuasão? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.